O que é mais importante, a sombra ou a realidade? Então nós temos que saber responder essa pergunta quando nós estamos estudando a Bíblia. Por exemplo, quando nós consideramos aqui o livro de 1 Crônicas 29, verso 23, diz assim: E Salomão começou a sentar-se no trono de Jeová, como rei em lugar de Davi. Então, Salomão, o rei Salomão, era sombra ou realidade? E fala, Salomão começou a sentar-se no trono de Jeová como rei. Salomão sentou na sombra ou na realidade? É muito bom, é muito importante ter isso em mente, saber comparar essas coisas, porque, por exemplo, aqui em Colossenses 2,17, nós lemos o seguinte. Colossenses 2,17. Diz assim: Pois estas coisas são sombra das coisas vindouras, mas a realidade pertence a Cristo. Então, a realidade é muito mais importante do que a sombra. A Torre de Vigia geralmente usa a sombra para explicar a doutrina de 1914, que Salomão sentava no trono de Jeová, que foi interrompido em 607 a.C. e ficou vago por 2520 anos. O que é a realidade bíblica? A realidade bíblica, o que ela apresenta para nós? A realidade, não a sombra, a realidade. Bom, houve um rei depois de 607? Andou um rei aqui na Terra? Eu vou demonstrar que não se pode afirmar a doutrina de 1914 sem desconsiderar e desprezar a realidade. Por exemplo, houve um rei na Terra? Se nós lermos Lucas 11:31, vamos ler Lucas 11:31. Diz assim, a parte final, Jesus falou o seguinte: Mas eis que algo mais do que Salomão está aqui. Jesus era mais do que Salomão. Salomão foi um rei. Jesus foi mais do que o rei. Jesus nasceu rei. Tanto é que, se nós lermos em João 1:47 e 49, João 1:47, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a respeito dele: Eis um israelita de verdade, em que não há fraude. Então, Jesus deu garantia que Natanael era um israelita de verdade, que não havia fraude. E Natanael fez a seguinte declaração a respeito de Jesus Cristo no verso 49. Rabi, Jesus, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então lembra que Jesus Cristo, o Rei, falou, eis que algo mais do que Salomão está aqui diante de vocês. Se Davi, Salomão, Josafá, Josué foram reis, foram sombras de um rei. Jesus era, na realidade, o rei. Bom, e lembra lá em 1 Crônicas 29:23 que Salomão sentou na sombra do trono de Jeová. Então, o que dizer de Jesus sentar no trono de Jeová? Jesus sentou-se no trono de Jeová? Onde? Quando? Então, como já foi dito, onde Salomão e Davi sentaram era na sombra. Eles sentaram na sombra do trono de Jeová. Porque onde fica o trono de Jeová? Leia Atos 7. Atos 7:49. Atos 7:49 diz assim: O céu é o meu trono,
Jeová diz, o céu é meu trono. Também Salmo 11:4 diz o seguinte, Salmo 11:4. Jeová está no seu santo templo, Jeová nos céus está o seu trono. Então, o máximo que Salomão, Davi, esses reis sentaram foram na sombra, não foram na realidade. O trono de Jeová, o verdadeiro, o real trono de Jeová, está no céu. Então, Jesus, o verdadeiro rei, ele sim que se sentou-se no verdadeiro, no real trono de Jeová, nos céus. Atos 2:34 confirma isso. Então, o verdadeiro trono de Deus está nos céus. E Jesus sentou no verdadeiro trono. Atos 2:34 em diante fala assim: realmente Davi não ascendeu aos céus. Tampouco Davi sentou-se no verdadeiro trono de Jeová, que está nos céus. Então, realmente, Davi não ascendeu aos céus. Mas eis que algo maior do que Davi, maior que Salomão, sentou-se nos céus, sentou-se no trono. Mas ele mesmo diz, Jeová disse ao meu Senhor, Jeová disse a Jesus Cristo, senta-te à minha direita. Na sombra? Jesus sentou na sombra? Não, para isso Jesus teve que ascender aos céus. Então, Jeová disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como escabelo para os teus pés. Portanto, que toda a casa de Israel saiba com certeza que Jesus Cristo sentou no verdadeiro trono de Jeová, à sua destra, e ele vai permanecer na destra de Jeová, Jesus Cristo, até que não haja mais inimigos a serem subjugados. Aí sim, Jesus Cristo vai devolver tudo para o Pai. Falou, Pai, subjuguei, todos, não há mais inimigos. Então o próprio Jesus vai devolver o reinado para Jesus Cristo, para Jeová Deus. Então Salomão, Davi, Josué, Josafá, eles não sentaram no verdadeiro trono de Jeová. O filho do homem, que o próprio Deus disse para ele, senta-te à minha direita, estava nos céus quando Jeová disse isso para Jesus Cristo. Então Jesus Cristo passou, ele obedeceu essa ordem de Jeová, sentando no verdadeiro trono de Jeová que nós lemos, está nos céus. O trono de Jeová é os céus. Davi não ascendeu aos céus, Salomão não ascendeu aos céus. Eles não sentaram no real trono de Jeová nos céus. Mas a realidade pertence ao Cristo. Quando Jeová disse ao Cristo, a Jesus, senta-te à minha direita, no trono de Jeová, nos céus. É por isso que a Bíblia descreve a posição de Jesus como o rei. Aquele que senta no trono é entronizado, é o rei. 1 Pedro 3... 3:22. Fala, Jesus Cristo, ele está à direita de Deus, pois foi para o céu, onde está o verdadeiro trono de Jeová, e foram-lhe sujeitos anjos, e autoridades e poderes. Então, Jesus Cristo se tornou o verdadeiro rei do reino dos céus. Ele foi para o céu, para o verdadeiro reino, para os domínios de cima. De modo que até os anjos estão sujeitos a Cristo, estão subordinados a Cristo. Quem fez isso? O próprio Deus concedeu toda essa autoridade a Jesus Cristo para sentar no verdadeiro trono de Jeová que fica nos céus. Será que é por acaso que Jeová falou para Davi ou falou para Salomão, senta-te à minha direita, no meu trono lá no céu? Foi para Salomão que disse? Vamos dar mais valor para a sombra ou para a realidade? O trono de Jeová ficou vago. O trono de Jeová passou a ser ocupado na realidade, quando o Filho de Deus sentou no trono de Jeová à sua destra.
É sim que o trono de Jeová, o verdadeiro, não a sombra, o verdadeiro passou a ser ocupado por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, falar que o trono de Jeová ficou desocupado, ele passou a ser ocupado justamente com Jesus Cristo, sentando lá no céu, no verdadeiro trono de Jeová. Será que os anjos nos céus foram sujeitos a Salomão, à sombra do Salomão? O ser humano é pós-sombra, não é assim? Será que os anjos foram sujeitos a Salomão? A sombra, a pós-sombra, fazedor de sombra? Então Jeová falou, é para Jesus. Jeová deu a realidade do reino para Jesus. Jesus, meu filho, senta-te à minha direita. Então Jesus sentou no trono de Jeová. Revelação 3:21. Jesus falou, aquele que vencer, concederei a sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então Jesus disse, eu me assentei com meu Pai no seu trono. Quando que ele se assentou? Quando o Pai, quando Jeová disse a Jesus, senta-te à minha direita, filho. Então Jesus sentou, ele passou a ocupar o trono de Jeová. Depois que ele venceu o mundo, João 16:33. Eu venci o mundo, foi para os domínios de cima, onde é o reino dos céus, e ele passou a sentar-se no verdadeiro, o céu é meu trono, diz Jeová. Então quem senta no trono é rei, é entronizado. Então Jesus foi feito o rei do reino dos céus. Quem deu o reinado para Cristo? O próprio Deus. Então Jesus se tornou o rei dos anjos, o rei do Israel de Deus, que são os embaixadores do reino dos céus, que estão aqui no mundo, nos domínios de baixo, são embaixadores, que representam o governo dos céus. Então, e como diz Paulo, lá em 1 Coríntios 15, do 25 ao 28, é lógico que se situa aquele que subordinou todas as coisas debaixo de Cristo. Só Jeová não está subjugado por Cristo, mas todas as outras coisas do reino dos céus, os domínios de cima, Jeová deu a Jesus Cristo. Inclusive o trono de Jeová, a destra de Jeová. Então, como foi apontado no início do vídeo, certas doutrinas valorizam mais a sombra, mas desprezam a realidade. A realidade pertence a Cristo, então desprezam Cristo, o Rei. Desprezam o que o próprio Jeová, Deus, fez por Jesus Cristo. Então, Jeová enalteceu o filho dele. Lembra? Desprezaram Cristo, desprezaram sobremaneira quando ele estava aqui na terra. Então, o que Jeová fez? Bom, vocês desprezaram meu filho. Agora, saiba que para chegar até a mim, Jeová falando, para chegar até a mim, agora vocês vão ter que passar por esse que foi desprezado entre vocês. Vai ser a principal pedra do ângulo agora. Então, Jeová ressuscitou Jesus Cristo. Jesus Cristo foi para os céus, onde está o verdadeiro trono de Jeová. E Jeová, o Pai, falou para ele, filho, agora ninguém vem a mim senão por ti. Senta à minha direita aqui, que até os anjos agora estão... Você é o rei deles, dos anjos, para mostrar que o Pai ama o Filho. Tu és meu filho, a quem eu tenho aprovado. Então o trono de Jeová não ficou